Quando se fala em planetas anões, qual é a primeira coisa que passa pela sua mente? Olha lá o que você vai pensar, hein? Na lista de planetas anões, temos Ceres, Haumea, Makemake, entre outros. Mas eu sei que quando se fala em planeta anão, existe um que automaticamente vem à nossa cabeça. Plutão, com certeza. Existem muitas pessoas que não concordam com o rebaixamento dele, que um dia já foi considerado o nono planeta do Sistema Solar. Mas a gente tem que concordar que se Plutão fosse mantido como um planeta, todos os outros mundos descobertos no cinturão de Kuiper e além também deveriam ser. Aí ia virar bagunça. Então, para tudo permanecer claro e coeso, a União Astronômica Internacional tomou a difícil decisão de rebaixar Plutão, um mundo magnífico e complexo que foi considerado como um planeta por 76 anos. Mas Plutão é apenas a ponta do iceberg. Nessa região do Sistema Solar existem mundos tão incríveis e complexos quanto Plutão. Mundos com suas próprias luas, atmosferas e, por incrível que pareça, até anéis. E é justamente até esses lugares que iremos hoje. Nossa jornada começa pelo planeta anão mais próximo da Terra e o único no Sistema Solar interno. Um mundo que tivemos a oportunidade de vislumbrar de perto com a sonda Dawn em 2015. E que nos ajudou a compreender não apenas os planetas anões, mas os objetos do Sistema Solar como um todo. Em direção ao cinturão de Kuiper, iremos diretamente até ele, Plutão, um mundo complexo que, assim como Ceres, recebeu uma visita em 2015 com a sonda New Horizons, se revelando bem mais interessante do que aparentava, possuindo montanhas, atmosfera e até, quem sabe, um oceano de água líquida abaixo da sua grossa camada superficial. E como se isso não bastasse, ele ainda faz coraçãozinho pra gente. Após isso, visitaremos Haumea, sem dúvidas o planeta anão mais bizarro do Sistema Solar. Esse mundo, além de ser achatado e lembrar o formato de um ovo, possui anéis. Isso mesmo, esse mundinho aqui possui seu próprio conjunto de anéis, além de possuir 2 luas e o título de objeto com a rotação mais rápida do Sistema Solar. Seguindo nossa viagem, iremos até Makemake, um lugar extremamente frio que foi descoberto em 2005 e é famoso por sua superfície coberta de metano congelado, o que lhe dá uma cor avermelhada. Além disso, Makemake também tem uma lua para chamar de sua, MK2, um pequeno corpo celeste que pode revelar alguns dos segredos sobre a formação do planeta anão. E para finalizar nossa jornada, visitaremos o planeta anão mais massivo do Sistema Solar, Eris, um mundo extremamente distante que leva incríveis 559 anos para dar uma volta ao redor do Sol e que rivaliza em tamanho com Plutão. Apertem os cintos, nossa jornada até o universo dos planetas anões começa agora. Em setembro de 2007, a sonda Dawn da NASA começou sua jornada histórica rumo ao gigantesco asteroide Vesta e em seguida ao planeta anão mais próximo da Terra, Ceres. A missão foi projetada para estudar os 2 maiores objetos dentro do cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter. Vesta e Ceres são corpos celestes diferentes e que nos oferecem uma visão científica da história primitiva do Sistema Solar, nos permitindo praticamente olhar no passado. Os dados incríveis que a sonda Dawn enviou de volta à Terra durante sua missão de 11 anos deram aos cientistas a chance de comparar esses 2 mundos planetários, ambos formados de maneiras muito diferentes, resultando em diversos estudos sobre a formação dos planetas terrestres como a nossa Terra. Depois de ser lançado de Cabo Canaveral, na Flórida,
a sonda Dawn viajou até Marte, onde recebeu o impulso gravitacional que aumentou sua velocidade e a colocou na trajetória certa para alcançar Vesta. Por 2,8 bilhões de quilômetros, a sonda vagou sozinha pela escuridão do espaço, até que em maio de 2011, um vislumbre de Vesta surgiu diante da sonda. E foi nesse momento que a Dawn capturou sua primeira imagem desse incrível asteroide. Essa imagem impressionante foi tirada durante a aproximação final da sonda a Vesta, a uma distância de 1,2 milhões de quilômetros. Aqui podemos ver o asteroide como uma pequena pérola branca contra um fundo preto pontilhado. Além disso, por conta da distância, é possível ter uma noção do tamanho absurdo do asteroide. Em julho de 2011, a sonda Dawn entrou em órbita ao redor de Vesta, tornando-se a primeira espaçonave a orbitar um objeto dentro do cinturão de asteroides. Ela capturou centenas de imagens e descobriu que o brilhante asteroide é um mundo áspero, coberto de crateras profundas e montanhas enormes. Essa imagem de alta resolução expõe o hemisfério sul do asteroide, onde é possível ver várias crateras grandes e pequenas espalhadas por sua superfície caótica, além de estranhos sulcos que se estendem ao redor do equador de Vesta. Esses enormes sulcos são provavelmente cicatrizes de colisões gigantescas, e cada sulco tem quase 10 km de largura. Uma das características mais marcantes de Vesta pode ser encontrada no hemisfério norte, um conjunto de crateras de impacto apelidadas de boneco de neve. Por que será, né? Essa imagem revela 3 crateras de tamanhos e formas diferentes, ligadas pela borda e formando algo semelhante a um grande boneco de neve. Sem dúvidas, ao lado da cratera de Mimas, que faz a Lua parecer com a Estrela da Morte de Star Wars, uma das formações mais curiosas do Sistema Solar. A sonda Dawn passou quase um ano em órbita ao redor do asteroide e enviou centenas de imagens magníficas, além de confirmar que Vesta é diferente de outros asteroides. Esse objeto é, na verdade, um bloco de construção planetário extremamente complexo, conhecido como protoplaneta, com um núcleo de ferro, um manto e uma crosta rochosa, algo que inclusive já era esperado pelos cientistas. Segundo algumas teorias, tanto a Terra quanto Vênus e Marte começaram originalmente como Vesta, antes de se formarem nos mundos gigantes que conhecemos hoje. Depois de estudar Vesta por quase um ano, em setembro de 2012, Dawn partiu do misterioso protoplaneta e iniciou a próxima fase da sua missão, a longa jornada até o planeta anão mais próximo da Terra, Ceres. Cerca de 2 anos e meio e 4,9 bilhões de quilômetros depois, Dawn finalmente chegou ao planeta anão, onde iniciou a captura de centenas de imagens impressionantes. Em março de 2015, Dawn se tornou a primeira sonda a orbitar 2 objetos celestes e a primeira a visitar um planeta anão, superando a famosa New Horizons, que estava a caminho de Plutão e chegou lá apenas alguns meses depois. Ceres é, de longe, o maior objeto dentro do cinturão de asteroides, com um diâmetro de 946 km e uma massa equivalente a apenas 1,3% à da Lua. Mas ainda assim, Ceres representa cerca de 32% de toda a massa do cinturão de asteroides. Seu tamanho e forma arredondada fazem com que seja classificado como um planeta anão, e não como um planeta, pois não conseguiu limpar sua órbita de objetos menores. A temperatura por lá também não é nada agradável, em média menos 106 graus Celsius, o que é um verão comparado com outros planetas anões do Sistema Solar. Ao assumir uma forma esférica, Ceres passou por uma diferenciação gravitacional de rochas em seu interior, resultando em um núcleo rochoso e um manto de gelo com 100 km de espessura, representando 23 a 28% de sua massa e metade de seu volume. Esse manto contém cerca de 200 milhões de quilômetros cúbicos de água em forma de gelo, mais do que toda a água doce da Terra. Já quanto à formação de Ceres, acredita-se que seu núcleo pode ter aquecido pelo decaimento radioativo na primeira fase de sua vida, e parte do manto de gelo pode ter formado um grande oceano no passado.
Muitos desfiladeiros longos, retos ou suavemente curvados foram encontrados pela Dawn. Os geólogos ainda precisam determinar como eles se formaram, e é provável que vários mecanismos diferentes sejam responsáveis. Alguns deles podem ser devido ao encolhimento da crosta de Ceres, à medida que o calor e outras energias acumuladas durante a formação gradualmente irradiaram para o espaço. Isso porque, enquanto o planeta não esfriava lentamente, as tensões podem ter fraturado o solo rochoso e gelado. Já alguns podem ter sido produzidos como resultado do impacto de objetos que colidiram com Ceres. Esse pequeno mundo é coberto por inúmeras crateras jovens que parecem se suavizar ao longo do tempo, devido a uma camada de gelo logo abaixo de sua superfície. Uma das crateras mais fascinantes de Ceres é a cratera Okator, onde uma das manchas mais brilhantes do planeta anão pode ser encontrada. Essa imagem nos dá uma visão aérea incrível e revela uma região brilhante no centro, chamada Cerealia Facula. Essa região curiosa tem cerca de 15 km de diâmetro, e como outros pontos brilhantes espalhados em Ceres, chamados de faculae, Cerealia Facula não é feita de gelo, mas sim um resíduo salgado com uma refletividade semelhante à de uma neve suja. O resíduo parece ser, na sua maior parte, formado de carbonato de sódio e de cloreto de amônia, e que se depositou ali a partir de uma salmoura localizada dentro ou abaixo da crosta de Ceres. Foram identificadas 634 crateras no polo norte de Ceres, 10 das quais contêm depósitos desse material brilhante. Se acredita que esses depósitos de gelo salgado e vaporizado pode ter sido exposto por impactos antigos ou argila rica em amônia, o que, segundo os cientistas, pode sugerir que Ceres se formou originalmente no sistema solar externo e migrou para dentro bilhões de anos atrás. No entanto, nenhuma dessas teorias foram confirmadas. Uma característica única em Ceres é essa montanha solitária chamada Arhuna Mons. Os pesquisadores acreditam que a montanha é um vulcão de gelo extinto, que no passado expelia gelo ao invés de magma quente, como vemos nos vulcões da Terra. Há também evidências sugerindo que ele estava rodeado por outros criovulcões, mas com o tempo as montanhas de gelo lentamente fluíram de volta para a superfície, deixando Arhuna Mons completamente solitário. A superfície de Ceres também possui um grande número de crateras com baixo relevo, indicando que se encontram sobre uma superfície relativamente macia, provavelmente de gelo de água. Temos como exemplo a cratera Keruan, que é de relevo extremamente baixo, com um diâmetro de incríveis 283 km, mas apenas 5 km de profundidade, lembrando as grandes crateras planas de Tétis e Japito. Ceres aparece como um mundo marcado e estéril, coberto de características e descobertas fascinantes, como o gelo que formou Arhuna Mons e a possível presença de sais nas crateras, sugerindo que um oceano global antigo poderia ter existido abaixo da crosta de Ceres, podendo, quem sabe, ainda estar por lá. As incríveis descobertas feitas pela sonda Dawn revelaram que Ceres não é apenas um grande objeto gelado dominando o cinturão de asteroides, mas sim um mundo rico e em evolução, que pode nos ensinar muito sobre o nosso sistema solar e como o nosso planeta originalmente se formou. No entanto, em novembro de 2018, após 11 anos no espaço, a NASA anunciou que Dawn havia ficado sem combustível e que a missão que explorou Vesta e Ceres pela primeira vez estava encerrada. Dawn conseguiu capturar milhares de imagens inéditas desses mundos misteriosos e ajudou a responder algumas das questões mais urgentes do sistema solar. Na verdade, a quantidade de dados que a sonda enviou de volta manterá os cientistas ocupados por décadas, enquanto analisam as informações e, sem dúvidas, fazem novas descobertas incríveis. Embora a sonda tenha ficado sem combustível, Dawn continuará a orbitar Ceres de forma incontrolável, mas estável por mais 50 anos, antes de colidir com a superfície do planeta anão. Até lá, ela vagará ao redor desse pequeno mundo gelado como mais uma relíquia da magnífica história da exploração espacial.
Mas Ceres é apenas um entre muitos planetas anões existentes no Sistema Solar. E se quisermos saber mais sobre esses mundos, teremos que viajar até uma região específica do Sistema Solar, além da órbita de Netuno. E foi justamente aqui que uma das maiores missões espaciais da história fez descobertas sem precedentes em um dos corpos mais famosos do Sistema Solar. Em 2015, após anos viajando pelo Sistema Solar, a sonda New Horizons da NASA finalmente chegava em Plutão. Pouco tempo depois, ela enviaria as primeiras imagens desse mundo distante, e o que foi visto deixou todo mundo impressionado. Por décadas, Plutão foi um planeta envolvido em teorias e hipóteses. Considerado o nono planeta do nosso Sistema Solar, foi reclassificado, debatido e alvo de muita curiosidade. Isso porque até mesmo nos telescópios mais poderosos, Plutão era apenas um ponto borrado. Mas em 2015, mais de 80 anos após sua descoberta, tínhamos finalmente as primeiras imagens detalhadas de Plutão. A sonda revelou um mundo repleto de características geológicas que indicavam não só uma história de atividade, mas a possibilidade do planeta anão ainda estar ativo. Montanhas imponentes, vales profundos e vastas planícies sugeriam um mundo em processo de mudança, não um fóssil congelado no passado, como era esperado. Mas a descoberta mais surpreendente foi a forte evidência de um oceano subterrâneo escondido abaixo das camadas de gelo. Essa descoberta nos fez reconsiderar Plutão e abriu novas portas para a possibilidade de vida além da Terra. Já que se um planeta supostamente morto nos confins do Sistema Solar pode abrigar um oceano, o que mais podemos encontrar à medida que avançamos mais fundo no cosmos? A evidência de um oceano subterrâneo em Plutão levantou questões críticas. Como um objeto a mais de 6 bilhões de quilômetros do Sol, com temperaturas de menos 228 graus Celsius, poderia ter um oceano sob sua superfície? O que realmente está acontecendo dentro de Plutão que cria uma geologia ativa nesse mundo distante? E por último, mas não menos importante, porque alguns astrônomos querem que a União Astronômica Internacional reconsidere o status planetário de Plutão. Foi no ano de 2006 que a NASA lançou a sonda New Horizons para explorar o que então era considerado o nono planeta do Sistema Solar, Plutão. Após uma jornada de 9 anos, a sonda alcançou o planeta anão e se tornou a primeira espaçonave a visitar esse mundo distante. Hoje, a sonda já ultrapassou a marca de 50 unidades astronômicas da Terra, o que corresponde a mais de 7,5 bilhões de quilômetros. No entanto, os dados provenientes da passagem por Plutão ainda estão sendo analisados por astrônomos até hoje. E graças a esses dados, indícios de um oceano em Plutão foram descobertos. As respostas para tentar desvendar os mistérios dos oceanos subterrâneos de Plutão tá no seu passado. Segundo uma das teorias mais aceitas, se acreditava que Plutão teve um início muito frio. Sabemos que durante a formação do Sistema Solar, o disco protoplanetário composto de gás e poeira forneceu os blocos de construção para a formação dos planetas. E assim como a maioria dos planetas, Plutão também se formou nos estágios iniciais do desenvolvimento do Sistema Solar, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, em uma região além de Netuno conhecida como Cinturão de Kuiper. Esse cinturão é composto principalmente de materiais gelados, como gelo de água, gelo de metano e outros compostos voláteis. É possível que diferentes gelos nessa região tenham colidido e se fundido ao longo de milhões de anos, formando gradualmente um corpo maior, do tamanho de Plutão. Além disso, como as temperaturas aqui são muito mais frias do que nas regiões internas do Sistema Solar, esses gelos permaneceram relativamente intactos, resultando em um início bem frio para Plutão. Ao longo dos anos, o calor interno de Plutão teria derretido parte do seu gelo, criando um oceano subterrâneo. Essa teoria funciona bem para explicar o oceano subterrâneo de Plutão, mas há um porém. Aproximadamente 2 anos atrás, quando uma equipe de pesquisadores decidiu testar essa hipótese, perceberam que um início frio poderia não ser o caso para esse planeta anão.
Em vez disso, novas observações geológicas da superfície de Plutão, baseadas nas imagens da New Horizons, sugeriram que ele começou com um cenário de formação quente, experimentando uma formação rápida e violenta, com uma série de impactos massivos semelhante aos experimentados pela Terra primitiva. Mas como as características geológicas vistas pela sonda revelam o cenário de formação de Plutão, isso pode ser entendido por meio de um fenômeno simples, que podemos observar no nosso dia a dia. A energia vibracional de uma molécula depende de sua temperatura. Então, quando as temperaturas caem e a água congela, a vibração das moléculas de água também diminui, resultando na formação de uma estrutura cristalina menos densa. Seguindo esse comportamento, a água se expande ao congelar e se comprime à medida que o gelo derrete. A chance de você já ter experimentado uma demonstração disso é muito grande. Afinal, quem nunca colocou um copo de vidro cheio de água no congelador e na hora de pegar ele cheio de sede, o copo estava todo trincado? Isso ocorre justamente por conta dessa expansão do gelo de água. Portanto, fica claro que se Plutão começou quente e depois congelou gradualmente, sua superfície deveria ter se expandido. Consequentemente, essa expansão deveria ser evidente em certas características geológicas em Plutão. Por outro lado, se Plutão teve um início frio e depois aqueceu, sua superfície deveria mostrar sinais de compressão. Por isso, quando a equipe de pesquisadores examinou de perto as observações feitas pela New Horizons, ficaram surpresos com o que descobriram nesse mundo distante. Para surpresa de todos, não havia sinais aparentes de compressão, enquanto características indicando expansão eram claramente visíveis. Isso ficou evidente em todas as crateras de impacto em Plutão, inclusive nas regiões mais antigas. A presença de um oceano subterrâneo também nos revela a rapidez com que Plutão deve ter se formado. Mas como? Bem, se Plutão teve um início violento, com impactos sucessivos e constantes, o calor gerado pelas explosões teria se acumulado no interior do planeta anão. Isso, por sua vez, teria facilitado a manutenção do oceano interno de Plutão em estado líquido. No entanto, para que um oceano se desenvolvesse dessa forma, Plutão deve ter se formado rapidamente, provavelmente em apenas 30 mil anos. Isso porque cada impacto teria atuado como uma pequena explosão, aquecendo a superfície onde ocorreu. Se Plutão tivesse formado lentamente, a superfície teria esfriado antes que o próximo impacto ocorresse, o que resultaria em características evidentes na superfície do planeta anão. Por isso, num cenário de formação rápida, com impactos simultâneos se acumulando, a superfície teria aquecido o suficiente para dar origem a um oceano líquido. Além disso, esse conceito se alinha com um estudo sugerindo que objetos do cinturão de Kuiper poderiam ter se formado em apenas alguns milhares de anos. Independentemente de como Plutão se formou, pesquisas atuais indicam que seu oceano provavelmente é sustentado com o calor gerado pelo decaimento radioativo em seu núcleo rochoso, situado sob uma densa camada de gelo. Além disso, se a hipótese do início quente de Plutão for comprovada, pode ter implicações significativas para outros planetas anões na região, como Eris, Makemake e Haumea. Se Plutão se formou rapidamente e sob intenso calor, esses planetas anões vizinhos podem ter passado por processos semelhantes, potencialmente resultando na presença de oceanos comparáveis aos de Plutão. Agora a questão é, devemos reconsiderar o status planetário de Plutão? Em 2006, a União Astronômica Internacional rebaixou Plutão de planeta a planeta anão. Isso porque a definição de um planeta, segundo a União Astronômica, exige que um objeto esteja em órbita ao redor do Sol, tenha uma forma determinada pelo equilíbrio hidrostático, ou seja, tem que ser redondo, além de ter limpado a vizinhança ao redor de sua órbita. Plutão atende aos dois primeiros critérios, mas não ao terceiro. Desde que a sonda New Horizons retornou as primeiras imagens de Plutão, alguns astrônomos acreditam que Plutão deveria ser reclassificado como planeta. Eles argumentam que a definição de planeta pela União Astronômica é arbitrária demais, já que, segundo eles, a definição de um planeta deveria ser baseada nas propriedades intrínsecas do objeto, ao invés de sua relação dinâmica com outros corpos do sistema solar. Sob essa definição, Plutão claramente se qualificaria como um planeta. Apesar de seu pequeno tamanho, ele tem uma superfície complexa com montanhas, vales, crateras e até possivelmente um oceano subterrâneo, sugerindo que Plutão é geologicamente ativo.
uma característica de planetas. Além disso, Plutão tem uma atmosfera fina e um sistema de luas, indicando que ele tem gravidade suficiente para manter esses objetos, outra característica de planetas. Enfim, qual a sua opinião sobre isso? A classificação de Plutão como um planeta anão está correta ou ele deveria ser reclassificado novamente como um planeta? Deixe nos comentários. Curiosamente, o indício de oceanos subterrâneos não só aprofunda nossa compreensão dos corpos celestes, mas também levanta a perspectiva tentadora de ambientes habitáveis além da Terra, já que oceanos subterrâneos oferecem um refúgio para a vida prosperar, a protegendo dos perigos de impactos catastróficos e da exposição à radiação nociva. Esse estudo só reforça que a Terra pode não ser o único mundo oceânico em nosso sistema solar, já que além de Plutão, temos Encélado e possivelmente Europa, com essas características. No entanto, para validar essas possibilidades, serão necessárias observações futuras, e só então uma conclusão definitiva poderá ser alcançada. A chegada da sonda New Horizons a Plutão e as descobertas subsequentes marcaram um ponto de virada na nossa compreensão do sistema solar. A revelação de um Plutão geologicamente ativo e possivelmente abrigando um oceano subterrâneo desafia nossas antigas percepções e levanta questões fundamentais sobre a formação e a evolução dos corpos celestes. Essas novas descobertas não só revitalizam o debate sobre o status planetário de Plutão, mas também ampliam nossos horizontes na busca por vida além da Terra. A complexidade e dinamismo observados em Plutão sugere que ele é muito mais do que um simples ponto borrado nos telescópios. Ele é um mundo vibrante, com potencial para revelar segredos sobre a história do nosso sistema solar. À medida que continuamos a explorar, cada nova missão nos aproxima mais das respostas às questões mais profundas sobre o cosmos e nosso lugar nele. Com cada avanço tecnológico e cada nova imagem capturada, a nossa sede de conhecimento só aumenta, abrindo caminho para futuras missões que poderão desbravar ainda mais os mistérios dos confins do espaço. Assim, Plutão, com seu oceano escondido e geologia ativa, nos convida a reconsiderar o que sabemos e a sonhar com o que ainda podemos descobrir. Esse é um dos objetos mais estranhos do sistema solar. Esse mundo é classificado como um planeta anão, mas não é redondo. Além disso, ele possui um anel de asteroides como o de Saturno, mas menos visível. Apesar de ser pequeno, tem duas luas, possui uma forma achatada, que o faz parecer com um ovo e gira mais rápido que qualquer outro objeto do sistema solar. Esse é Haumea, sem dúvidas o planeta anão mais esquisito de todos. Haumea é um planeta anão que fica localizado no cinturão de Kuiper, uma região repleta de corpos gelados além da órbita de Netuno, parecido com o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, só que mais massivo e distante do Sol. Por isso, todos os objetos ali são gelados e cobertos de gelo. Corpos como Haumea, que estão além da órbita de Netuno, são chamados de objetos transnetunianos. E esses objetos são extremamente difíceis de estudar devido ao seu pequeno tamanho, baixo brilho e enormes distâncias que nos separam deles. Mas isso não impediu os astrônomos de desvendarem esse mundo exótico nos confins do sistema solar. A imagem que vimos no início do vídeo é apenas uma representação artística de Haumea. Hoje, ainda não conseguimos fotografar esse objeto em alta resolução porque nenhuma sonda foi enviada para explorá-lo de perto, como foi feito com Plutão, por exemplo. De qualquer forma, Haumea tem características muito semelhantes às de Plutão. Ambos estão a distâncias semelhantes do Sol e estudos indicam que são compostos por materiais parecidos. Com todas essas informações, as imagens artísticas que temos atualmente de Haumea provavelmente chegam próximas à realidade.
Mas na prática, mesmo com nossos telescópios mais poderosos, Haumea é visto como um ponto de luz orbitado por outros 2 pontos menores. Identificá-lo e catalogá-lo foi extremamente difícil, como vimos por conta da sua distância e tamanho pequeno. E como se isso não bastasse, a história envolvendo a descoberta de Haumea gerou uma das maiores controvérsias na astronomia moderna. Em 2004, a descoberta de Haumea foi reivindicada independentemente por 2 equipes. Uma liderada por Michael Brown no Observatório Palomar nos Estados Unidos e outra liderada por José Luis Ortiz no Instituto de Astrofísica de Andaluzia, na Espanha. A equipe americana, que já era responsável pela descoberta de Sedna e pouco tempo depois viria a descobrir Eris e Makemake, estava explorando o cinturão de Kuiper em busca de novos corpos celestes quando encontraram o planeta anão. Michael Brown e sua equipe rapidamente publicaram suas descobertas e propuseram o nome de Haumea, que foi inspirado na deusa havaiana da fertilidade e do parto. Enquanto isso, no mesmo ano, a equipe liderada por José Luis Ortiz na Espanha também fez observações do mesmo objeto. Ortiz e sua equipe estavam estudando o cinturão de Kuiper e notaram um objeto que compartilhava características similares com o de Brown. No entanto, eles só conseguiram confirmar a descoberta após o anúncio americano, o que gerou uma disputa sobre a prioridade da descoberta. A disputa entre os 2 grupos não era apenas uma questão de crédito, mas também envolvia a atribuição de prioridade na descoberta e a definição de quem tinha feito a contribuição mais significativa. Após o intenso período de negociações e discussões, a União Astronômica Internacional reconheceu oficialmente a descoberta de Haumea, dando o crédito principal à equipe americana, liderada por Michael Brown. No entanto, a União também reconheceu a contribuição significativa da equipe espanhola, destacando o papel crucial das observações independentes na confirmação da existência do planeta anão. Com um diâmetro de cerca de 1.632 km, Haumea é quase 8 vezes menor que a Terra. Além disso, está a 43 unidades astronômicas do Sol. Dessa distância, a luz solar leva 6 horas para viajar da nossa estrela até o planeta anão. Medições de sua velocidade orbital indicam que Haumea leva 285 anos terrestres para dar uma volta ao redor do Sol. No entanto, ele tem um período excêntrico. Em sua jornada ao redor da nossa estrela, ele se afasta e depois se aproxima. No seu ponto mais próximo, ele fica mais perto do Sol do que Plutão. E enquanto orbita ao redor da nossa estrela, esse objeto curioso completa um giro em torno de si mesmo a cada 3,9 horas. Muito mais rápido do que qualquer outro corpo com mais de 100 km em todo o sistema solar. Quando observado através de um telescópio, parece um ponto de luz se movendo através do fundo de estrelas. No entanto, mostra grandes flutuações de brilho ao longo de 3,9 horas. Uma das explicações para esse fenômeno é que algum outro corpo orbita ao seu redor, o que oculta parcialmente sua luz, assim como os exoplanetas fazem quando bloqueiam a luz de sua estrela ao passar na frente dela. No entanto, após muitas análises das quedas de brilho de Haumea, os cientistas concluíram que a queda de brilho não poderia ser devido a outro objeto orbitando ao redor dele, mas sim por conta do seu período de rotação, o que dura exatamente 3,9 horas. Isso é mais rápido do que qualquer corpo em equilíbrio hidrostático conhecido no sistema solar, e na verdade, mais rápido do que qualquer outro corpo conhecido com mais de 100 km de diâmetro. Mas eu sei que alguns de vocês devem estar confusos agora, já que, como vimos algumas vezes aqui no canal, após o rebaixamento de Plutão, foram determinadas algumas condições para um corpo celeste se enquadrar no status de planeta anão. E um deles é possuir equilíbrio hidrostático. E como você deve perceber, Haumea está longe de ser esférico. Então, como ele pode estar em equilíbrio hidrostático? Enquanto a maioria dos corpos em equilíbrio hidrostático são esféricos, Haumea gira tão rapidamente que é distorcido em um objeto chamado elipsoide triaxial. Isso porque seus 3 eixos principais têm comprimentos diferentes. As medições indicam que Haumea tem aproximadamente 2.322 km no eixo mais longo, 1.704 km no eixo intermediário e 1.138 km no eixo mais curto. Essas dimensões mostram claramente que os 3 eixos são diferentes.
caracterizando Haumea como um elipsoide triaxial. A rotação rápida causa um achatamento acentuado e um alongamento significativo, o afastando de uma forma esférica. Mas a pergunta permanece: Haumea está em equilíbrio hidrostático ou não? Bem, mesmo não sendo perfeitamente globular, Haumea ainda pode ser considerado em equilíbrio hidrostático. O conceito de equilíbrio hidrostático se refere ao estado em que a força gravitacional que puxa a matéria para dentro é balanceada pela força de pressão que age para fora, resultando em uma forma estável. Para objetos celestes que rotacionam rapidamente, como Haumea, o equilíbrio hidrostático não resulta necessariamente em uma forma esférica. Mas, ao invés disso, o equilíbrio pode resultar em um elipsoide triaxial, ou outra forma alongada, dependendo da taxa de rotação e da distribuição de massa do objeto. No caso de Haumea, sua rápida rotação alongada o faz assumir uma forma elipsoidal, mas ainda assim a distribuição de massa é tal que as forças gravitacionais internas estão em equilíbrio com as forças centrífugas geradas pela rotação. Portanto, Haumea está sim em um estado de equilíbrio hidrostático, apesar de sua forma não ser esférica. Além disso, o planeta anão está praticamente no limite de sua taxa de rotação. Isso significa que se ele girasse mais rápido, se distorceria e se dividiria em dois objetos. Acredita-se que essa rotação rápida foi causada pelo impacto que criou seus satélites. Sim, ele tem luas, mas eu vou falar sobre isso já já. Imagens capturadas com telescópios indicam que Haumea é tão brilhante quanto a neve. 80% da superfície de Haumea parece ser gelo cristalino puro, com alguns fatores contribuindo mais ainda para essa alta refletividade, podendo ser cianeto de hidrogênio ou argilo-minerais. Sais inorgânicos de cianeto, como cianeto de potássio ou cianeto de cobre, também podem estar presentes. Em 2005, os telescópios Gemini e Keck conseguiram, de forma independente, obter o espectro de luz de Haumea, que mostra grandes quantidades de cristais de gelo semelhantes aos vistos na superfície da lua de Plutão, Caronte. Estudos adicionais dos espectros visíveis e de infravermelho sugerem uma superfície homogênea coberta por uma mistura de 1:1 de gelo amorfo e cristalino e 8% de compostos orgânicos. E isso é estranho, pois o gelo cristalino se forma apenas acima de 100-110 Kelvin. No entanto, a temperatura da superfície de Haumea é inferior a 50 kelvins, o que é termodinamicamente mais favorável para a formação de gelo amorfo. Então, para que o gelo cristalino se forme, deve ter ocorrido um aumento de temperatura em algum momento, seja por colisões que aqueceram as camadas superficiais ou pelo calor gerado no interior do planeta anão. Os planetas anões são caracterizados por serem menores que a nossa Lua. No entanto, apesar de serem tão pequenos, alguns deles, por incrível que pareça, têm suas próprias luas, embora muito menores que a da Terra, óbvio. Isso é interessante considerando que Mercúrio e Vênus não têm satélites naturais, apesar de serem muito maiores que Haumea e outros planetas anões. Mas de qualquer forma, há 20 anos atrás, acreditava-se que Haumea não possuía satélites naturais. Até que em 26 de janeiro de 2005, astrônomos no observatório WM Keck descobriram um satélite natural orbitando Haumea. Um fato interessante é que inicialmente a equipe do astrônomo Michael Brown, que esteve envolvido na descoberta de Haumea, chamou o planeta anão de Santa, porque ele foi descoberto em 28 de dezembro. Por essa razão, o satélite descoberto em 2005 recebeu o nome provisório de Rudolph, a rena mais famosa do Papai Noel. Mas esse nome não durou muito tempo. O satélite foi posteriormente nomeado de Hyakka. Esse é o satélite mais externo, mais significativo e brilhante de Haumea, com cerca de 320 km de diâmetro. Ele orbita em uma trajetória quase circular com um período de translação de 49 dias, a uma distância de 50 mil quilômetros. Suas características de absorção no espectro infravermelho são consistentes, com sua superfície sendo coberta principalmente de gelo cristalino quase puro. O espectro de luz incomum do satélite, além das linhas de absorção semelhantes às de Haumea, levou a equipe da Caltech a concluir que as luas devem ser fragmentos do próprio planeta anão, possivelmente originada por uma colisão há milhões de anos atrás. Mais tarde, no mesmo ano, em 30 de junho, foi descoberta uma nova lua que recebeu o nome provisório de Blitzen. Adivinha, outra rena do Papai Noel.
mas assim como o satélite anterior, teve seu nome alterado, nesse caso para Namaka. Esse é o satélite menor e mais próximo de Haumea. Namaka possui uma órbita ligeiramente elíptica, com um período orbital de aproximadamente 18 dias. Observações feitas em 2008 sugeriram que a órbita de Namaka é inclinada em cerca de 13 graus em relação ao plano da órbita de Hyakka, o maior satélite de Haumea. Essa inclinação causa interações gravitacionais que podem levar a perturbações nas órbitas dos dois satélites. A presença dessa excentricidade e inclinação mútua das órbitas dos satélites de Haumea é inesperada, pois normalmente se espera que os efeitos de maré ao longo do tempo reduzam tanto a excentricidade quanto a inclinação das órbitas. Os efeitos de maré são forças resultantes da interação gravitacional entre dois corpos, que tendem a estabilizar as órbitas e alinhar os planos orbitais. No caso de Namaka e Hyakka, a persistência de órbitas inclinadas e excêntricas sugerem que outros fatores podem estar em jogo, como interações passadas com outros corpos ou a história de formação do sistema de Haumea. Mas apesar de estar nos confins do sistema solar, Haumea e suas luas não estão sozinhas. Na verdade, eles fazem até parte de uma família, a família Haumea. Essa é uma família colisional, um grupo de objetos astronômicos com características físicas e orbitais semelhantes, que podem ter tido uma origem comum. Existem várias teorias sobre a origem dessa família colisional. O astrônomo Michael Brown, pioneiro na descoberta de planetas anões e famoso pela busca do planeta 9, propôs que a família de Haumea se formou devido ao impacto direto que arrancou a camada de gelo do planeta anão. Outra hipótese baseada em uma colisão de alta velocidade sugere que o material ejetado na colisão inicial se fundiu em uma grande lua de Haumea, que posteriormente foi destruída em uma segunda colisão, espalhando seus fragmentos para fora, ou seja, a colisão da colisão. No entanto, o cinturão de Kuiper não é tão povoado assim. Então, a chance de uma colisão no sistema solar primitivo é inferior a 0,1%. A família colisional de Haumea não poderia ter se formado no cinturão de Kuiper primordial. Isso porque um grupo tão unido teria sido dispersado pela migração de Netuno, o que, inclusive, se acredita ser a causa da baixa densidade atual do cinturão de Kuiper. A hipótese mais aceita é que a família colisional se formou em uma região entre Netuno e o cinturão de Kuiper, e só depois foi empurrada para a região que se encontra hoje. E como se Haumea, como vimos, não fosse complexo o bastante, ele ainda tem mais uma característica fascinante. Ao redor do planeta anão existem anéis. Antes pensávamos que no sistema solar apenas os gigantes gasosos podiam ter anéis, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, mas pelo jeito não, já que Haumea também possui um. Não o vemos diretamente, mas sabemos que ele está lá. Como? Graças a uma coincidência cósmica, conhecida como ocultação estelar, que aconteceu em 2017. Nesse tipo de fenômeno, semelhante a um eclipse, um objeto no sistema solar passa em frente a uma estrela distante do ponto de vista de um observador na Terra, fazendo com que ela pareça sumir e depois ressurgir no céu. Os astrônomos aproveitam essas ocasiões para fazerem medições mais precisas do tamanho e outras características dos objetos próximos. E essa era justamente a intenção principal com Haumea. Mas, pouco tempo antes e depois da ocultação da estrela, os astrônomos observaram pequenas diminuições no brilho da estrela, indicativos de que ela estava sendo parcialmente encoberta por um anel de detritos na órbita do planeta anão. De acordo com cientistas, a estrutura tem uma largura de cerca de 70 km, formando um círculo de quase 4,6 mil km de diâmetro sobre o equador de Haumea. Muitos brasileiros participaram da equipe de estudo que descobriu o anel, que inclusive era liderada por José Luiz Ortiz, ele mesmo, o astrônomo que dividiu o crédito da descoberta de Haumea com Michael Brown. Assim como os planetas gigantes, os anéis ao redor de Haumea se formaram de uma maneira semelhante. Esses anéis são formados de partículas de poeira e rochas que vai do tamanho de um grão de areia a vários metros de diâmetro. O anel do planeta anão está em ressonância de 3:1 com a rotação do planeta anão, o que significa que as partículas do anel completam uma revolução sempre que Haumea gira 3 vezes sobre seu próprio eixo. Todas essas características tornam, sem dúvidas, Haumea um dos objetos mais fascinantes e complexos do sistema solar.
A astronomia é cheia de momentos de descoberta que mudam nossa visão do universo. E entre esses momentos está um que aconteceu há quase 20 anos atrás. Em meio a incertezas e controvérsias, um novo e misterioso planeta anão emergiu nas lentes dos telescópios, na época desafiando nossa compreensão do sistema solar. Seu nome, Makemake. Entre os planetas anões, Makemake foi o quarto a ser descoberto em uma corrida contra o tempo. Essa pequena maravilha cósmica não só revelou segredos fascinantes sobre sua superfície gelada e sua órbita excêntrica, mas também nos fez questionar o que realmente significa ser um planeta, sendo um dos responsáveis pelo rebaixamento de Plutão. Mas o que faz esse carinha ser tão especial? Vamos descobrir. Nossa história começa em março de 2005, quando um grupo de astrônomos detectou Makemake no Observatório Palomar, em San Diego, na Califórnia. Tudo ficou ainda mais emocionante porque 2 dias antes, um grupo de astrônomos espanhóis anunciaram a descoberta do planeta anão Haumea. Mas essa história foi cheia de controvérsias, pois os dados usados vieram do próprio telescópio do Observatório Palomar. Resultado, o time da Califórnia teve que anunciar às pressas a descoberta de Makemake e Eris, com medo do risco de perder a autoria novamente. Embora Makemake tenha apenas 1/5 do brilho de Plutão, não foi fácil detectá-lo. Muitos objetos do cinturão de Kuiper com um brilho bem mais fraco foram descobertos antes dele. Isso aconteceu porque a busca por planetas menores costuma ser feita no mesmo plano orbital da Terra com relação ao Sol, onde a maioria dos objetos do sistema solar está. Mas a órbita de Makemake é muito inclinada, e, por ironia do destino, quando Makemake foi descoberto, ele estava o mais longe possível desse plano orbital, conhecido como eclíptica. Inicialmente chamado de 2005 FY9, Makemake ganhou seu nome em julho de 2008, em homenagem ao deus da fertilidade, presente na mitologia da Ilha de Páscoa, que fica no sudeste do Oceano Pacífico e lar dessas famosas estátuas, que com certeza você já viu antes. A equipe que descobriu Makemake foi liderada pelo astrônomo Michael Brown, o mesmo que descobriu o planeta anão Eris e também participou da descoberta de Haumea. Atualmente, Makemake é o segundo objeto mais brilhante conhecido nos confins do sistema solar, perdendo apenas para Plutão, e pode ser observado com um bom telescópio amador. Ele tem um diâmetro de 1.400 km, o que é cerca de 2/3 do tamanho de Plutão, e sua órbita é um pouco mais distante, mas ainda assim mais próxima que a de Eris. Enquanto Eris leva 558 anos para dar uma volta ao redor do Sol, Makemake completa sua volta em 310 anos. Ele gira em torno de si mesmo a cada 22,5 horas, o que significa que o dia em Makemake é um pouco mais curto que o nosso. No periélio, ele chega a 38 vezes a distância entre a Terra e o Sol, e no afélio vai até 53 unidades astronômicas. E sua órbita é um tanto excêntrica, eu diria. Makemake se destaca por sua cor marrom avermelhada, o que levou os cientistas a concluírem na época que poderia haver uma fina camada de metano em sua superfície, provavelmente com uma espessura de apenas 1 centímetro. Também foram detectados na superfície sinais de etano congelado e nitrogênio. Como você deve imaginar, devido à distância, Makemake é um mundo extremamente difícil de se estudar. Mas um evento muito especial que aconteceu em 2011 nos possibilitou aprender mais sobre esse planeta anão. Em 23 de abril de 2011, Makemake passou na frente da estrela Nômade 11810235-723, bloqueando brevemente sua luz, um fenômeno conhecido como ocultação estelar. Esse é um momento raro onde os astrônomos podem analisar com mais precisão as características de certos objetos, principalmente os corpos presentes no cinturão de Kuiper. E ao aproveitar a ocultação estelar, os cientistas encontraram alguns detalhes curiosos em Makemake. Primeiro, esse mundo tem muitas semelhanças com Plutão, mas ao contrário dele, não tem uma atmosfera fina. Os astrônomos também aproveitaram esse momento para determinar o quanto de luz o planeta anão reflete, e ele se mostrou um pouco mais escuro que Plutão, mas ainda mais brilhante que Eris.
Embora os astrônomos não tenham detectado a presença de uma atmosfera durante a ocultação estelar, a presença de metano e possivelmente de nitrogênio sugere que Makemake pode ter uma atmosfera parcial e temporária perto do periélio, semelhante à de Plutão. Se houver nitrogênio em sua superfície, esse será o componente atmosférico dominante. A existência de uma atmosfera também explicaria naturalmente a escassez de nitrogênio na superfície. Como a gravidade de Makemake é mais fraca do que a de Plutão, Eris e Tritão, uma grande quantidade de nitrogênio pode ter escapado pela atmosfera. Os astrônomos também encontraram evidências de tolinas na superfície de Makemake. Tolinas são moléculas complexas de carbono que se formam quando a radiação ultravioleta solar atinge diretamente compostos orgânicos simples, como metano e etano. As tolinas têm uma coloração que vai do marrom avermelhado ao escuro e não são encontradas naturalmente na Terra, mas são abundantes em corpos gelados no sistema solar externo, como Titã, por exemplo. E justamente essa cor foi observada durante as análises de Makemake. E, graças a isso, sabemos que o planeta tem uma tonalidade avermelhada, semelhante à de Marte, mas sem as charmosas calotas polares ou elevações rochosas significativas, como montanhas ou vulcões. E para compensar isso, ele deve estar coberto de crateras de impacto, já que não tem um sistema geológico para renovar sua superfície. Quanto ao relevo, ele deve parecer muito com o lado oculto da Lua, ou seja, um lugar cheio de crateras, mas em uma superfície avermelhada. No entanto, esse objeto está tão longe que tudo isso são apenas hipóteses baseadas nos dados, já que Makemake nunca foi fotografado por sondas espaciais, como aconteceu com Plutão, por exemplo. Em 2016, uma equipe de astrônomos revisou observações do telescópio espacial Hubble capturadas em abril daquele ano, e adivinha, encontrou um satélite. Descoberta que foi anunciada no mesmo ano. A Lua de Makemake tem cerca de 175 km de diâmetro e orbita o planeta anão a uma distância de aproximadamente 21 mil km, com um período orbital de 12,4 dias. Após o anúncio, o objeto foi nomeado como MK2. Pelas imagens do Hubble, ele parece ser tão escuro quanto o carvão, o que é bem curioso, já que a superfície de Makemake é bem brilhante. Isso pode ser explicado pelo fato da gravidade do satélite ser muito fraca para reter qualquer gelo, que sublimaria da superfície de MK2 para o espaço. A descoberta dessa lua é super importante, pois permitirá estudar Makemake e seu passado com mais detalhes. Além disso, ajuda a entender melhor a natureza dos planetas anões e a determinar se a presença de satélites ao redor deles é rara ou não. Nas próximas observações, os astrônomos também esperam determinar a órbita de MK2. Se for circular, isso indicaria que o satélite provavelmente se formou após o impacto que aconteceu há muito tempo atrás, do mesmo jeito que as luas de Plutão foram criadas. Por outro lado, se a órbita for elíptica, indica que MK2 era um objeto solto no cinturão de Kuiper e que foi capturado por Makemake. Nesse ponto do vídeo, você já deve estar se perguntando, mas qual foi a contribuição de Makemake no rebaixamento do status de Plutão? Bem, entre 2002 e 2005, uma equipe de astrônomos, liderada por, adivinha, Michael Brown, do Observatório Palomar, descobriu uma série de corpos no cinturão de Kuiper. Vários desses corpos tinham mais de 1000 km de diâmetro, incluindo Makemake, e alguns eram maiores, com tamanhos semelhantes ao de Plutão, como Eris e Haumea. Além dos objetos do cinturão de Kuiper, ainda tinha Ceres, outro corpo com quase 1000 km que orbita o Sol no cinturão de asteroides além de Marte, e que a humanidade já havia descoberto lá em 1801. Diante de tudo isso, surgiu a dúvida: se Makemake e o resto dos objetos compartilhavam tantas características com Plutão, esses corpos deveriam ser incluídos na lista de planetas? Se sim, teriam cerca de 15 planetas no sistema solar, sendo que o maior deles seria 100 vezes maior que o menor. Mas, se decidissem não incluí-los, isso significaria que estariam escolhendo arbitrariamente Plutão como o limite inferior do que constituía um planeta. Além disso, havia o risco de no futuro encontrarem um objeto ligeiramente maior que Plutão, e nesse caso também teríamos que adicioná-lo à lista de planetas.
Para resolver isso, em 24 de agosto de 2006, Plutão, até então considerado o nono planeta do nosso sistema solar, foi rebaixado a um planeta anão. Naquele ano, a União Astronômica Internacional determinou que, para se qualificar como planeta, um corpo celeste deve cumprir 3 condições: orbitar o Sol, ter massa suficiente para que sua forma seja arredondada e ter limpado sua órbita de outros objetos. Plutão, como outros planetas anões, bate na trave nesses quesitos, já que cumpre os 2 primeiros requisitos, mas não o terceiro, porque compartilha sua órbita com outros corpos. E, por votação da comunidade internacional de astrônomos, ele ficou de fora da definição de planeta. E a partir de então, nosso sistema solar é oficialmente composto por 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e 5 planetas anões: Ceres, Haumea, Eris, Makemake e Plutão. Sempre quando falamos de outros mundos, automaticamente já pensamos: será que um ser humano sobreviveria aqui? Bem, a temperatura de Makemake geralmente fica em torno de menos 243 graus Celsius. Nesse caso, um casaco não resolveria, já que a vida como conhecemos não pode existir em lugares tão frios. Então, esse é um daqueles lugares em que é quase certo que não encontraremos nenhuma forma de vida. Mesmo assim, ainda seria legal uma missão a Makemake para tirar fotos próximas à superfície do planeta anão, assim como a New Horizons fez em Plutão. Então, será que existem planos para missões futuras nesse mundo curioso? Com base em cálculos recentes e com a tecnologia atual, estima-se que uma missão de sobrevoo a Makemake poderia levar aproximadamente 16 anos. E claro, com a ajuda da gravidade de Júpiter, como quase todas as missões que vão em direção ao sistema solar externo. Com uma data de lançamento em 2036, Makemake estaria a cerca de 52 unidades astronômicas do Sol quando a espaçonave chegasse lá. No entanto, ainda não há expedições planejadas para Makemake, embora seu mistério e nossa falta de informações sobre ele sejam, sem dúvida, um forte motivo para uma futura expedição e observação contínua. Por enquanto, Makemake não desperta grande interesse científico, pois tudo indica que não pode abrigar água ou seres vivos, e não tem gravidade suficiente para reter uma atmosfera global. Então, provavelmente, teremos que esperar muito tempo para saber mais sobre esse mundo distante nas extremidades do sistema solar. Imagina só, um novo mundo é descoberto no sistema solar. Um objeto tão distante e misterioso que é capaz de desafiar nossa compreensão do sistema solar. Foi exatamente isso que aconteceu em 2004, quando uma equipe de astrônomos anunciou a descoberta de Sedna. Naquele momento, parecia que estávamos diante de um possível 10º planeta. Mas, como a ciência adora surpresas, essa descoberta era apenas o prelúdio para algo ainda mais intrigante. Pouco mais de um ano depois, um novo e enigmático corpo celeste entrou em cena, maior e mais massivo do que os astrônomos poderiam imaginar, desafiando mais uma vez a compreensão e mudando para sempre nossa visão do sistema solar. Seu nome, Eris. Quando Michael Brown anunciou em 28 de fevereiro de 2004 a descoberta de Sedna, um objeto que na época se acreditava ter quase 2.000 km de diâmetro e que orbitava entre o cinturão de Kuiper e a parte interna da nuvem de Oort, parecia que o sistema solar finalmente havia encontrado seu 10º planeta. Mas essa ideia durou pouco. O diâmetro de Sedna, embora seja um planeta não fascinante, logo foi revisado, se mostrando bem menor que os estudos anteriores, e a contagem de planetas voltou a ser a mesma de antes. Apenas 517 dias depois, em 29 de julho de 2005, o mesmo Michael Brown anunciou a descoberta de outro grande objeto, provisoriamente chamado de 2003 UB313. As primeiras observações indicavam um diâmetro estimado em 2.400 km, um pouco maior que o de Plutão.
Naquele momento, parecia evidente que a recém-descoberta tinha todas as qualificações para ser coroado como o 10º planeta do Sistema Solar, o primeiro encontrado além da órbita de Plutão. Mas, como já sabemos, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Não só Eris nunca foi considerado um planeta, como também Plutão perdeu seu status planetário. Ou seja, ao invés de aumentar, o número de planetas diminuiu. Plutão, apesar do rebaixamento, continuou no coração e nos pensamentos de todos. Já Eris, por ter sido descoberto tão tarde e perder sua época de fama, foi rapidamente esquecido. Provavelmente porque foi considerado apenas mais um dos muitos planetas anões que continuariam a ser descobertos no cinturão de Kuiper nos anos seguintes. Mas essa previsão não se concretizou. Desde 2005, nada comparável em tamanho aos planetas anões já descobertos foi encontrado. E Eris continua até hoje como o 9º objeto mais massivo a orbitar o Sol, perdendo apenas para os 8 planetas e o maior descoberto desde 1846, quando Tritão, a grande lua de Netuno, foi identificada. E na minha humilde opinião, Eris é um objeto subestimado e merecia bem mais notoriedade, já que para encontrar algo ainda maior, provavelmente a gente vai ter que ir até a nuvem de Oort. Como vimos, Eris foi descoberto pelo astrônomo Michael Brown e seus colegas Chad Trujillo e David Rabinowitz em 5 de janeiro de 2005, a partir de imagens tiradas em 21 de outubro de 2003. Mas por que será que demorou tanto? Como eles não notaram um objeto desse tamanho antes? Bem, a razão é simples. A equipe vinha sistematicamente vasculhando o céu por vários anos em busca dos maiores objetos transnetunianos, e havia descoberto vários deles, como por exemplo Quaoar, Orco e Sedna. Para ajudar a varrer o céu, eles usavam, para a época, um sofisticado software que buscava e analisava todas as imagens capturadas. Isso acelerou drasticamente o processo de descoberta de objetos e permitiu que cobrissem uma região maior do céu. No entanto, a equipe configurou o software para excluir todos os objetos que se moviam no céu a uma velocidade angular maior que 1,5 segundos de arco por hora, já que era uma velocidade incompatível com a distância presumida desses objetos. Para se ter uma ideia de quão pequeno é esse movimento, basta lembrar que o diâmetro angular da Lua é de cerca de 1800 segundos de arco. Mas depois de descobrirem manualmente Sedna, um objeto que se movia muito lentamente, cerca de 1,75 segundos de arco por hora, Brown e seus colegas perceberam que o software ignoraria sua presença. Então, decidiram reanalisar todas as imagens que haviam coletado nos meses anteriores. E foi assim que conseguiram encontrar o objeto que mais tarde se tornaria Eris. A descoberta foi anunciada em 29 de julho de 2005, no mesmo dia da descoberta de Makemake, e apenas 2 dias após a de Haumea. Observações adicionais foram feitas para determinar a órbita preliminar de Eris. E, em 10 de setembro de 2005, uma análise subsequente com o telescópio Keck no Havaí também revelou a presença de um satélite, mais tarde chamado de Dysnomia. Dysnomia tem cerca de 700 km de diâmetro, o que a torna a segunda maior lua de um planeta anão, depois de Caronte, a lua de Plutão, com 1.212 km. Dysnomia completa uma órbita ao redor de Eris em quase 16 dias, a uma distância de 37.000 km. Naquele momento, Brown tinha em mãos um objeto de diâmetro considerável, acompanhado até por uma grande lua. Parecia que nada poderia impedir Eris de finalmente reivindicar o título de 10º planeta do Sistema Solar. Mas, ao invés disso, toda a confusão começou. E sua descoberta, juntamente com a de Makemake, basicamente marcou o começo do fim para o status planetário de Plutão. Eris gira ao redor do Sol em uma órbita muito elíptica, com um período orbital de 559 anos. Na verdade, sua distância máxima do Sol, o afélio, é de 98 unidades astronômicas, enquanto a mínima, o periélio, é de apenas 38 unidades astronômicas. Enquanto orbita o Sol, Eris completa uma rotação em torno de si mesmo a cada 25,9 horas, ou seja, Eris possui um dia maior que o da Terra.
No passado, Eris chegou ao periélio por volta do ano de 1699 e ao afélio por volta de 1977. No futuro, retornará ao periélio por volta de dezembro de 2257. Diferente dos 8 planetas, cujas órbitas estão aproximadamente no mesmo plano da Terra, a órbita de Eris, assim como outros planetas anões, é altamente inclinada, cerca de 44 graus. É por isso que, apesar de seu brilho considerável, ele nunca foi avistado antes de 2003. Afinal, as buscas por grandes objetos do sistema solar exterior tendem a se concentrar no plano da eclíptica, onde a maioria dos corpos celestes se encontra. Desde sua descoberta, o diâmetro de Eris foi gradualmente refinado e reduzido. Em 2003, considerando imagens do telescópio espacial Hubble, o diâmetro de Eris foi estimado em 2.397 km. Para isso, foi utilizada a abordagem clássica de usar a distância até Eris, seu albedo e seu brilho aparente. O albedo, além de seu nome esquisito, também é uma medida usada na astronomia para medir a luz do Sol que é refletida pela superfície de um corpo celeste. O albedo máximo é 1, quando toda a luz incidente é refletida. Já o albedo mínimo é 0, quando nenhuma fração da luz é refletida. No primeiro caso, temos um objeto perfeitamente branco, no segundo, um objeto perfeitamente negro. Eris tem um albedo estimado de 0,96, mais alto do que qualquer outro grande corpo do sistema solar, exceto por Encélado, a sexta maior lua de Saturno. Se acredita que essa alta refletividade seja devido às camadas de gelo presentes em sua superfície, que aumentam quando Eris está em uma posição orbital distante do Sol, o que basicamente está acontecendo agora. Comparando o diâmetro de Eris com o de Plutão, que na época era estimado em 2.370 km, Eris parecia ser ligeiramente maior, considerando a melhor margem de erro possível. Nessa época, era muito difícil dizer qual objeto era maior, Plutão ou Eris. A atmosfera de Plutão complicava ainda mais essa avaliação, interferindo nas medições de sua superfície sólida. Em 2007, o telescópio espacial Spitzer foi usado para refinar o diâmetro do planeta anão, e as medições indicaram um diâmetro de 2.600 km. Até que em 2010, um evento raro ocorreu, uma ocultação estelar. Nunca antes uma ocultação de um objeto tão distante em nosso sistema solar havia sido observada. Os resultados lançaram sérias dúvidas sobre as medições anteriores, em particular as do telescópio espacial Spitzer. Os dados obtidos durante a passagem de Eris na frente da estrela indicaram um diâmetro de apenas 2.326 km. Por outro lado, em 2015, a sonda New Horizons mediu com precisão o diâmetro de Plutão, em 2.376 km. Então, pelo menos por enquanto, a coroa de maior planeta anão fica com Plutão, mas por uma margem tão pequena que dá pra dizer que foi decidido no photo finish. Mas, como já diz aquele ditado, tamanho não é documento. A massa, nesse caso, também importa. E determinar a massa de um objeto isolado como Eris não é exatamente fácil. Mas, felizmente, a descoberta da lua Disnômia resolveu esse problema de forma bem prática. Na astronomia, basta conhecer o período orbital de uma lua e sua distância ao corpo principal para calcular a massa através da terceira lei de Kepler. Após os cálculos, descobriu-se que a massa de Eris é 27% maior que a de Plutão. E isso nos leva a uma conclusão: a densidade de Eris é maior que a de Plutão, uma vez que, apesar de Eris ter um tamanho similar ao de Plutão, ele tem mais massa, indicando que sua composição deve ser bem mais densa. Se levarmos em conta o diâmetro determinado durante a ocultação estelar, chegamos a uma densidade de 2,52 gramas por centímetro cúbico para Eris, significativamente maior que a densidade de Plutão, que é de 1,88 gramas por centímetro cúbico. Só para comparação, a densidade da água é 1, e a média da Terra é de 5,51. Portanto, Plutão e Eris parecem ter tamanhos semelhantes, mas densidades diferentes, o que significa que suas composições também são diferentes. Eris provavelmente é feito de materiais bem mais rochosos e densos que Plutão.
Alguns astrônomos sugerem que Eris é composto por cerca de 70% de rocha e 30% de gelo, mas claro, tudo isso são apenas hipóteses. A temperatura na superfície de Eris, obviamente, depende bastante da distância do Sol, podendo variar entre menos 248 e menos 232 graus Celsius. Infelizmente, nenhum dos detalhes fascinantes da superfície pode ser observado diretamente da Terra, seja com telescópios terrestres ou espaciais. Para saber mais, precisamos recorrer a medições indiretas, como a análise espectral. E foi justamente isso que aconteceu em 25 de janeiro de 2005, quando foram obtidos espectros de Eris no telescópio Gemini, no Havaí. E a análise do espectro infravermelho revelou a presença de metano na superfície do planeta anão. Análises complementares também indicaram grandes quantidades de monóxido de carbono e nitrogênio. Isso é bem parecido com o que encontramos em Plutão. Já quando Eris se aproxima da sua fase mais emocionante, que é o periélio, os processos de sublimação entram em ação, fazendo com que os gases escapem da superfície e formem uma fina atmosfera. Depois, quando Eris se afasta do periélio, a temperatura da superfície cai continuamente até atingir seu mínimo no afélio. As temperaturas em queda permitem a ressublimação, ou seja, os gases da atmosfera congelam e voltam a cair na superfície. Esses processos de sublimação podem ocorrer mesmo em temperaturas extremamente baixas, pois o metano é altamente volátil. No entanto, isso levanta outra questão: como explicar a abundância de metano se ele é tão volátil e pode sublimar facilmente? Duas hipóteses são possíveis. Primeiro, Eris pode ter permanecido a uma distância tão grande do Sol que a temperatura é suficientemente baixa para impedir a sublimação significativa do metano. Em segundo lugar, pode haver uma fonte interna de metano que reabastece o gás que escapa da superfície, mantendo sua presença na atmosfera. Infelizmente, não sabemos muito sobre a superfície de Eris. Podemos apenas observar que sua cor é diferente de Plutão e Tritão. Enquanto Plutão e Tritão apresentam regiões de cor avermelhada, Eris parece ser completamente cinza, como muitos outros objetos do cinturão de Kuiper. E quanto ao futuro? Bem, a extrema distância de Eris, que é o maior objeto que ainda não foi visitado por uma espaçonave, combinada com seu tamanho pequeno, torna difícil observar o planeta anão sem telescópios poderosos e tecnologia avançada. No que diz respeito à exploração por sondas, na década passada houve vários estudos para missões que explorassem o cinturão de Kuiper, e Eris foi considerado como candidato. Foi calculado que uma missão de sobrevoo para Eris levaria 25 anos, usando, como sempre, uma assistência gravitacional de Júpiter. Com base em datas de lançamento de 3 de abril de 2032 ou 7 de abril de 2044, Eris estaria entre 92 ou 90 unidades astronômicas do Sol, mas por enquanto isso está apenas no papel, já que a distância, como a maioria das vezes, é o maior vilão da exploração espacial. Portanto, Eris ainda é um sonho distante para nós, e provavelmente continuará sendo por muitos e muitos anos. Então, enquanto Plutão pode ter perdido seu status de planeta, ele ganhou algo ainda maior: o papel como representante de uma família de mundos fascinantes e complexos, que mostram que, mesmo nos lugares mais distantes do Sistema Solar, há muito mais do que imaginamos. Cada um desses planetas anões tem sua própria história para contar e juntos eles expandem nossa compreensão do cosmos. Agora que você conheceu um pouco mais sobre eles, acredito que vai olhar para esses objetos com menos preconceito, pois isso só reforça o quanto o universo é incrível, até mesmo nos seus menores detalhes. Obrigado.